Bom dia, meus amigos. Esse é o quinto e último episódio relativo às vacinas do Brasil, não é? As doidas e doídas vacinas do Brasil. Eu gostaria de deixar claro para vocês que foi uma experiência gostosa, uma experiência muito boa, né? Dentro daquele espírito, né? De que história não faz mal a ninguém. Pelo contrário, um pouquinho de história faz muito bem, né? E ficou bastante, algumas lições eu aprendi desse processo, dessa discussão, dessa edição de 5 itens aí. A primeira delas, que eu achei bastante interessante, bastante legal, é que um número considerável de pessoas se manifestou sobre isso, né? Tanto com críticas bastante ácidas, né? Mal ou bem-humoradas, e aí, obviamente, eu não sou amigo da ideia de crítica construtiva, né? Crítica construtiva não serve para nada, a crítica é feita para destruir, né? E eu acho que foi interessante as críticas que foram feitas, bem como foram bastante interessantes também os elogios, os estímulos, a vontade de contribuir que muita gente teve, né? E teve inclusive aqueles que fizeram críticas bastante ácidas e também fizeram sugestões, deram aplausos e entenderam a colaboração, me estimularam a continuar, essa coisa toda. Quer dizer, esse tipo de pessoa colaborou 2 vezes, com a crítica e com o estímulo, o que é bastante louvável, bastante bom, né? Esse tipo de coisa, vamos dizer que isso é ótimo, tá bom? E mais do que isso, né? Eu encontrei sugestões de outros temas. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que esse tipo de coisa que a gente colocou no ar aí, que a gente colocou para rodar no YouTube, é interessante porque fez com que as pessoas se apercebessem, mesmo as pessoas que não tinham vínculo, não têm informação, ou não gostam de história, ou não é? Como uma profunda ligação com o que tem hoje com as experiências históricas que nós tivemos. Né? Nunca vivemos debaixo de uma situação flagrantemente histórica como essa, dessa epidemia que nós estamos vendo. Né? Eu acho que isso ajudou as pessoas a fazerem um elo e sugerir outros assuntos, outras pautas que nós vamos amadurecer juntos e vamos ver depois. Né? E mais do que isso, a ideia de se criar um fórum, né? Um espaço de sugestões, de crítica, de interlocução, que eu acho que tende a progredir. Acho que é uma coisa útil e até mesmo necessária para todo mundo, tá bem? Bom, é óbvio que todos vocês perceberam que eu tenho profunda dificuldade no domínio da linguagem digital. Né? É um universo muito novo para mim, eu sou bastante resistente a isso. Eu acho que é até uma questão de choque geracional, é uma linguagem com a qual eu não estou acostumado mesmo, né? E se vocês disserem, você tem alguma pretensão em relação a isso? Tem, claro, a pretensão é imprimir ao canal uma frequência mais constante, com uma velocidade um pouco maior dos assuntos que nós formos definindo aí. Eu acho que algumas pessoas se colocaram à disposição para me ajudar a amadurecer, discutir, criar um fórum mínimo para definir pautas. E a ideia é que essas pessoas sejam acolhidas, né, e que façamos assim. Aliás, está aberto para quem queira, né, participar disso, que se inscreva. Tá? Aliás, uma questão fundamental, da qual eu sequer tinha noção disso, né? Que as pessoas estão pedindo para que eu os convide a inscreverem-se no canal, porque isso potencializa uma série de coisas interessantes. Né? E de fato. Né? Bom, pessoal, então essa é a questão que eu gostaria de pedir para vocês. Né? Agora vamos entrar no quinto assunto, que obviamente não podia ser outra coisa senão a questão do coronavírus que nós estamos vivendo hoje. Eu optei por um formato diferente desse quinto vídeo. A primeira parte, eu me abstive de fazer qualquer intervenção. O que eu fiz? Eu tentei costurar uma narrativa, o desenvolvimento de uma narrativa, a partir da superposição de concepções, falas e atos dos mais distintos atores que atuam nisso. Desde setores populares, poder judiciário, a mídia, esse tipo de coisa. Né? A segunda coisa é que é o seguinte, eu acho que uma vez colocada essa superposição de concepções, de fatos, de atos, então a ideia é que a partir do acúmulo dessas informações, nós possamos dar um salto qualitativo no campo das reflexões. Para melhor esclarecer, para melhor compreender, para que nós desenvolvamos uma postura crítica e também, obviamente, junto a isso, um posicionamento de cada um diante desse genocídio que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa ímpar no mundo. O Brasil está se esforçando para se tornar campeão mundial desse tipo de coisa. Né? Então, esses primeiros minutos, vocês vão ver que vão ser caracterizados pelo meu mutismo, né?
E aí, alguma coisa em torno de 15, 16 minutos, a gente volta para o debate, tá bem? Por favor, veja com bastante atenção. E repetindo, gostaria muito de ter um retorno de vocês com críticas, com inscrição no canal, né, para que a gente possa evoluir, tá bem? Então, vamos lá para a primeira parte. A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O medo das autoridades era que se tratasse da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. A Anvisa informou que o monitoramento de voos internacionais que estiveram em países com casos confirmados do coronavírus já foi reforçado. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. Nesta semana, o Brasil ultrapassou a China no número de mortes causadas pelo novo coronavírus. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa foi a resposta dada por Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, que é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Medinho de pegar a vida, velho. Tá de brincadeira, velho. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Nós não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Uma gripezinha ou resfriadinho. Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? Lamento os mortos, lamento.
Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Estamos vendo, já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que a mídia de dentro é difícil aparecer boa notícia, né? Que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Acabou, porra! Ações de limpeza também no sertão da Paraíba em relação a esse momento aí do coronavírus. Os chipazos estão lavando no rodo? Não. Aí vão me chamar de falador de novo. Prefeito, faça isso não, prefeito. O senhor vai botar 45 ruas pra esses coitados lavar no rodo. E tem um caba com uma garrafa d'água sanitária na mão, ele... Todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão um agravamento, outros terão que ser internados numa UTI e outros perderão a vida. Então tenham calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Lá na China, sabe por que eles controlam? Porque lá se o cabo não respeitar, ele vai pro cacete. Ele vai pro pau. Aqui no Brasil, com essas vergonhas dessas leis vagabundas. Até um ambulatório de ozônio. E nós estamos já vendo o local, onde que vai ser, possivelmente no antigo PA do São Vicente, possivelmente, ou ali no CIS, estamos definindo isso, vendo todas as acomodações. Você sabe que a epidemia termina quando atinge mais da metade da população com anticorpos, já com contato com o vírus, com imunidade, né? Isso está acontecendo, em poucas semanas esse processo se cumpre, né? Eu não concordo com essa previsão do Mandetta, que a epidemia vai começar a regredir em setembro, ela vai começar a regredir em abril. O Brasil, a gente está estimando que tem aí, pode chegar a 30 mil casos, né? 30 mil, 40 mil casos, e vai ter o número de mortos deve ficar em torno de 1.000 e poucos, 2.000. Né? Que a epidemia, a boa notícia é que a epidemia já está em declínio em São Paulo, já atingiu o pico no final de março. Analisando todos os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, são informações de lá. A epidemia não está caindo, ela está desabando, está diminuindo o número de casos novos por dia, assim, de uma maneira surpreendente. Né? Então a epidemia em São Paulo, mais 2, 3 semanas, termina. Ele tenta intimidar os GCMs, ligando para o secretário de Segurança de Santos, Sérgio Delbel. Eu estou aqui com um analfabeto que conheceu aqui, um rapaz. Uma juíza de Minas causa polêmica nas redes sociais ao defender as aglomerações. Ela também ensina a burlar as regras que exigem o uso de máscaras. No vídeo gravado em um shopping do estado do Rio, a juíza ensina como não usar máscara em espaço público. Jesus me mandou não só orar por quem está com coronavírus, Jesus me mandou até ressuscitar morto. Os caras comem morcego lá na China. Os caras pegam o rato vivo assim, segura e morde e come pela boca. O epicentro tem sido a Europa. Hoje é um continente pós-cristão. É o ateísmo que está predominando. O islamismo, o homossexualismo. Como é que é essa história? Eu não fui para a igreja por causa do corona, eu não fui pra... Você engana a si mesmo, mas a Deus ninguém engana.
Isso se a pessoa não ainda escuta, se ainda não recebeu o castigo de não vir para a igreja e ainda pegar em casa mesmo. Deus está mandando, não é vocês que tem que temer aqueles vírus, é aquele vírus que tem que temer um crente cheio do Espírito Santo. Países que têm a bomba atômica, será que eles podem usá-la contra esse vírus? Vai tocando nos pulmões agora, vai limpando, Senhor, as vias respiratórias. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. Quando você não tiver uma coisa boa para falar, fica quieto. Noite de aglomeração com sucesso. Aglomerei mesmo. Tô passando um baile, quero aglomerar de novo. Eu tava morrendo de saudade de aglomerar. Seu Luiz é grupo de risco, mas disse que está bem de saúde e que não se intimida mais pelo coronavírus. A vida, segundo ele, tem que seguir. Eu nunca tive medo, eu sou corajoso. Partiu aglomerar. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte. Um ano depois do primeiro caso, o Brasil vai na contramão do mundo no enfrentamento da doença. A alta no número de casos e vítimas segue em paralelo com erros básicos na distribuição de vacinas. Quer um exemplo? O Ministério da Saúde, chefiado por um general especialista em logística, trocou o carregamento das vacinas contra o coronavírus destinadas a 2 estados. Na madrugada de hoje, o governo do Amazonas recebeu o lote de 76 mil vacinas enviadas por engano ao Amapá. O Ministério da Saúde tinha trocado os carregamentos. Senhora, a senhora nunca me viu receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca. Não aceito a sua posição. Está aqui vivendo hoje, né, a maior crise sanitária, tendo alguém comandando a pasta que não sabia nem que o SUS existia, né? Então, assim, é dessa ordem. O que a gente está falando é muito grave. Só o ministro, mas em vários postos no Ministério da Saúde, você tem militares, pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Então, houve um desmonte muito grande do Ministério da Saúde e estamos agora todos sofrendo por isso, né? Professor, outro dia me passaram aí um anúncio de um jornal de 1918.
sobre a espanhola, que não tinha vacina, não tinha nada. Sim. Mas recomendando o isolamento, recomendando atenção aos mais idosos. Ou seja, você tem outro dia, entrevistando um general aqui, ele dizia, não, mas é que não tem ainda unanimidade sobre o que fazer. Ué, o isolamento é uma unanimidade, não? Sim, a gente tem evidências disso, já muitas evidências. Há todas essas medidas que a gente chama medidas não farmacológicas, né, que não são medicamentos, não tem, são essas medidas de uso de máscara, distanciamento físico, lavagem das mãos, elas vêm dessa pandemia da gripe espanhola, muitas evidências que nós temos dessa época, e inclusive evidências que nós temos de impacto na economia, né? Os estados e países que mais se recuperaram foram aqueles que tiveram melhor controle da pandemia, onde menos pessoas morreram. Então, tudo isso, nós temos evidências científicas já, não há, apesar das pessoas do governo dizerem que há dúvidas, nós não temos dúvidas quanto a isso. Em Manaus, mais uma vez, tivemos uma falha grande, não tivemos nenhum, que a gente chama em epidemiologia, né, um cerco sanitário, né? A gente não teve nenhum controle de entrada e saída de Manaus, nós não tivemos interrupção de voos, nós não tivemos, as pessoas não foram colocadas em quarentena quando voltavam de Manaus, né? Então, a variante se espalhou, era o óbvio, né? Assim, era totalmente previsível isso que aconteceu, que está acontecendo. E agora que nós estamos observando que, como nós não tivemos, Nassif, um controle central da pandemia, cada estado fez uma coisa, é como se a gente tivesse várias curvas epidêmicas e não uma só no país. E hoje, quando o ministro diz que o que está acontecendo no Brasil era imprevisível, a gente tem vontade de rir do absurdo, né? Porque, assim, todos os dados estavam aí. O problema é que a gente está sem líder, sem controle, né? Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu ontem à noite, naquela tradicional live dele, que apoiadores entrem nos hospitais de campanha justamente para filmar leitos vazios. Queremos nosso pronto-socorro de volta para amanhã, para ontem, não é daqui para 60 dias não. Para você ver a situação do Covid. Eu já sei, passa de mim, por favor. Entra lá para você ver, seu irresponsável. Arruma aí, sou petista, sai daqui, pão com mortadela. É petista, entendeu? A Prefeitura de São Paulo informou que vai registrar uma queixa-crime contra deputados que invadiram o hospital de campanha do ANB. Apesar da prerrogativa constitucional de fiscalização do uso do dinheiro público, a entrada surpresa provocou tumulto e também colocou em risco a saúde dos pacientes e dos próprios parlamentares. Os vídeos foram gravados e divulgados por 5 deputados estaduais que apoiam o governo federal. Logo na chegada ao hospital de campanha do ANB, os parlamentares discutiram com funcionários. É uma cidade muito grande. É sério, falando sério. Tinha paciente com dor de leito, em procedimento, fazendo curativo, essas coisas aí. E ele entrou gravando o celular e aí... Eu achei uma falta de respeito, eu achei um abuso dele, de autoridade. Eu sou o chefe de gabinete, Coronel Veras. Se você quiser conversar com a gente conversa. Mas eu não quero esse tipo de abordagem. Esse senhor entrou aqui, tomou meu telefone. Esse senhor veio aqui. Esse senhor tomou meu telefone, veio em cima de mim, a minha máscara saiu da posição que estava. Ele está me expondo. E vamos narrar os fatos, para ficarem registrados. Quando o senhor veio em cima de mim, me empurrando, me tirou a máscara, me expondo, porque eu estou vulnerável aqui, com os senhores todos sem máscaras.
todos sem máscara em meio à pandemia de Covid-19. Os senhores estão sem máscaras, veio em cima de mim, tomou meu telefone e me deu bordoada para minha máscara sair. Eu gritei e os seus homens entraram para me ameaçar. Pare com isso. Pois então saiam, senhores. Saiam, por favor, saiam todos. Saiam todos e eu vou para o meu posto e os senhores vão para lá. Não, senhor, eu sou enfermeiro com mais de 10 anos de experiência, diferente do senhor que não sabe de nada de saúde. Por isso mesmo. Se você quiser falar conosco... Não quero falar com esse tipo de militar. Não quero falar com esse tipo de militar que vem desse jeito, com abuso de autoridade em cima de mim, me dando bordoada, tirando a minha máscara. Isso é abuso de autoridade, sim. E não vão me intimidar. Não vão me intimidar. Isso não é amadorismo. Amadorismo é dos senhores de virem 4 contra 1. E é covardia também o nome disso. O senhor não precisa me dar ordem, não. O senhor não é meu superior. Eu estou aqui. Eu estou defendendo o meu serviço. Não precisa. Vambora, porque ele não merece atenção. Não merece mesmo, não. Desse tipo eu não quero atenção. Desprezo a sua atenção, senhor. Esta charge do cartunista Aroeira, publicada no blog do jornalista Ricardo Noblat, deixou o poder de mau humor. O ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República a abertura de um inquérito baseado na Lei de Segurança. Fiquei muito assustado porque eu já tinha sido processado por pessoas. É a primeira vez que eu viro inimigo do Estado. Tem provérbio que diz que rindo você castiga muito mais. É o medo do ridículo. Pois bem, pessoal, isso que vocês acabaram de ver é a sequência narrativa pelos seus atores, né? A bem da verdade, se diga de passagem, um triste desfile narrativo, não é bem? A proposta, como eu disse para vocês no início, é essa, de que agora, com o acúmulo das narrativas, das notícias, dos fatos, né, nós possamos dar um salto de qualidade. Interpretar isso à luz de uma certa racionalidade, de um debate, de uma criticidade, e que nós arquemos com a nossa condição de cidadãos, né? Aliás, estamos todos sob essa mesma tempestade genocida, não é? E aí a ideia é que nós possamos fazer uma discussão sobre isso. Bom, uma das coisas que mais me intriga é a insistência numa certa asepsia na abordagem de determinado assunto, principalmente em se tratando das questões de ordem social, política, econômica, ou vai por aí afora, né? Há uma espécie de prurido dos pluristas de que é necessário que se faça uma análise isenta, uma análise distante, uma análise fria, ou qualquer coisa do tipo, que tangencie pela política o mínimo possível. Bom, eu devo lhes comunicar que eu não sei como fazer isso. Não entendo a possibilidade de fazer isso dessa maneira, né? Primeiro, porque quando você diz, olha, a política pública daquele Estado para o combate à pandemia é esse, a não política pública daquele outro Estado para o combate à pandemia é esta. Você está dizendo, existem políticas públicas de saúde, portanto a questão é de política sim. E vou piorar para o lado de vocês ainda. Mais do que isso, nesta questão especificamente que o Brasil está passando com esta pandemia, nem a política dá conta de responder isso. E aí nós vamos ter que pular o murinho da política, transcendê-lo e ir mais para frente e radicalizar na leitura ideológica desse fenômeno que está dado. Essa é a grande questão, porque você vai ver que não há resposta política possível de fundo que nos permita entender tanto massacre, tanta ausência, tanto genocídio, tanta irresponsabilidade, tanta inconsequência e tanta incapacidade de uma ordem governamental. Pois então, se é assim, pessoal, nós não temos outra coisa a fazer a não ser inaugurar um debate, uma discussão de caráter ideológico, com toda a radicalidade no sentido de radite, no sentido de raiz, de fundo na discussão e na compreensão. Então não nos cabe outra coisa a não ser iniciarmos essa discussão, correto? Coisa que nós vamos ter que fazer no vídeo 2, por uma razão óbvia. Esse vídeo já deve estar próximo de 30 minutos e ninguém suporta uma sequência dessa, tá bem? Então, logo em seguida, o vídeo 2. Até já. Um abraço.